todo mundo querendo saber de Nino no Palmeiras. E agora os seus desejos serão atendidos, pois vamos falar do Nino, mas eu quero ver esses likes subirem. Brunão, a gente tem uma informação do André Hernan, do nosso amigo André Hernan, é isso? É isso, o Hernan está ausente hoje fisicamente, mas seguramente está nos acompanhando aí. Se acordou cedo, né? Deve ter pulado o carnaval bastante o André Hernan, mas pelo menos passou uma informação importante para a gente. E a gente, claro, dá o crédito primeiro, a informação do André Hernan sobre o Nino. Daquilo que apurou André Hernan, o Palmeiras continua acreditando que pode ser possível ter o Nino até maio. Lembrando que o Zenit fechou essa porta. Está fechada, mas quem garante que amanhã ela não pode ser aberta? O futebol é dinâmico, sobretudo o mercado de transferências. Lembrando, o Zenit não quer negociar o Nino agora. A ideia é negociá-lo no meio do ano, potencialmente campeão da Liga Russa. Só que, de acordo com o André Hernan, o Palmeiras tem o conhecimento dessa dificuldade, dessa porta fechada, mas por garantia, que vai que de repente o Zenit amanhã aceita reduzir o valor da negociação, ou o Nino pede para sair, ou há um problema, ou há uma conversa entre eles e essa porta fica escancarada, fica aberta, o Palmeiras quer estar resguardado. E a informação do Hernan é que o Palmeiras já tem na cabeça, ou pelo menos pré-acordado, ou pelo menos conversado com os representantes do Nino, tudo, valor de comissão, valor de premiação, no caso, prêmio de assinatura / luvas, valor de contrato, sabe aquilo também que o Zenit precisa ou quer para negociar o jogador. Então, o que eu subentendi e interpretei das informações do André Hernan é que é difícil, praticamente impossível para já, mas o Palmeiras, acreditando que pode existir em breve uma brecha, uma janela aberta, uma porta aberta, o Palmeiras não quer ser pego desprevenido. E assim que o Zenit de repente falar, olha, mudei de ideia, topo negociar agora. O Palmeiras não quer correr risco de demorar muito a negociação. Então já tem ali aquilo que topa pagar para o Nino em relação a luvas e contrato. Já sabe também o que pagar para os representantes e para os intermediários, que quase sempre também dificultam bastante. Então o Palmeiras já se resguardou em relação a isso, só esperando a deixa de o Zenit até maio falar, olha, resolvi negociar agora, não quero mais esperar o meio do ano. Então é isso. Claro que tem gente que compra isso como otimismo, outros compram como pessimismo, mas é a realidade, não é porque o torcedor tem urgência e quer o Nino, isso significa que a notícia não vai ser concretizada amanhã. Então é trazer esse termômetro, esse panorama atual de Nino, muito difícil, mas o Palmeiras já tem todo um perfil traçado de negociação, caso o Zenit abra uma pequena janela para negociar agora. Ô Brunão, segundo a apuração sua e do André, até quanto o Palmeiras toparia pagar para trazer o Nino? O Zenit pede entre 10 e 15 milhões de euros. Eu tenho a interpretação, não tenho a informação, vou ser muito justo, eu não tenho quanto o Palmeiras se coloca à disposição, mas interpretando aqui que o Palmeiras já buscou outros nomes para zagueiro, mas nunca mergulhou nas negociações porque sempre teve o Nino como preferência. E aqui não custa lembrar, o Palmeiras trabalhava com 3 listas de reforços, uma para o ataque, uma para o meio campo, uma para a defesa. A preferência para o ataque, John Arias, o Palmeiras foi, demorou, mas contratou. O Palmeiras tinha um nome preferencial para o meio campo, Marlon Freitas. Esse foi mais rápido, mas contratou, era o alvo preferencial. Tendo em vista que o Nino sempre foi o alvo preferencial, existiam outros nomes atrás dele. Evidentemente, o Palmeiras sondou até por uma tentativa de tentar fechar o quanto antes a ideia de mercado. Mas o Nino sempre foi a preferência. Tendo em vista que o Nino é a preferência e continua sendo a preferência, mesmo com tamanha dificuldade, e se o preço é cerca de 10 milhões de euros, eu acredito, e não é informação, é só aqui uma leitura, que a hora que o Zenit falar, Palmeiras, topo negociar, o Palmeiras abre os cofres e chega pelo menos a 10 milhões de euros. Talvez aumentando um pouquinho, dependendo ali de bonificações ou não, mas eu acredito que tamanha insistência pelo Nino, que o Palmeiras, se for preciso dar 10 milhões de euros pelo Nino, o Palmeiras vai dar. 3.500 pessoas nos assistindo nessa terça de carnaval. Muito obrigado, nosso amigo fã do esporte. 1.300 likes, sem sonegar like. Deixa o like pra mim e pro Brunão aqui, meu irmão, que tá lá de Lisboa. Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que estão interagindo muito com a gente no chat. Eu acho que o Brunão deve concordar comigo, quem iria pro banco seria o Fux, né? Pra chegada do Nino, caso o Palmeiras realmente traga o Nino.
Gustavo Gomes e Nino seria a melhor dupla de zaga do Brasil? Responda aqui pra gente repercutir a opinião de vocês. Eu quero saber a sua opinião também agora, Bruno Andrade. O que você acharia dessa zaga? Gomes e Nino. Zaga grande, hein? Eu diria que zaga grande, zaga com títulos importantes, entre eles títulos de Libertadores, 2 jogadores com liderança, com qualidade. Tudo bem que o Gomes já não é aquele Gomes de 2, 3, 4 anos, mas é muito bom jogador. Enfim, dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, mas ainda colocaria um passo à frente, até pela qualidade também, entrosamento, o Léo Ortiz e o Léo Pereira no Flamengo. Isso, claro, ainda considerando que o Vitão está ali pedindo passagem. Então vejo que a zaga do Flamengo está mais bem fechada nesse momento do que potencialmente uma zaga futura do Palmeiras, Nino e Gustavo Gomes, que tem tudo para dar certo. Essa dupla tem tudo para dar certo, mas ainda vejo a dupla de zaga do Flamengo mais bem formada nesse momento. Ô Brunão, David Souza Santos concordando que seria a melhor dupla de zaga do Brasil, Gustavo Gomes e Nino. O Marcelo também está dizendo que seria uma ótima zaga. E tem uma pergunta interessante aqui de um... E olha que eu gosto do Gabriel Paulista com o Gustavo Henrique tão bem também, viu? Gosto bastante. É uma ótima dupla também, tem razão. Tem uma pergunta interessante aqui do Paulo, não sei se você tem alguma informação, Bruno. O Fluminense conseguiria cobrir esses 10 milhões de euros pelo Nino? O Flu tem alguma preferência? Não sei se você tem alguma informação sobre isso aí, Bruno, pra gente responder o nosso amigo aqui, fã do esporte. Pessoal, já chegamos a 1.400 likes, hein? Faltam 1.100 para eu tatuar aqui 2.500 likes, 3.400 pessoas nos assistindo. É um prazer estar com vocês. O Flu tem a preferência do jogador, não tem a preferência no negócio. Pelo menos eu não tenho essa informação. Se isso depois surgir, a gente corrige, né? Faz atualização. A gente sabia da preferência contratual em relação ao Arias. O Fluminense poderia cobrir a proposta do Palmeiras e não cobriu. Fez uma proposta inferior, o negócio não foi para frente. O Arias gostou do projeto do Palmeiras. O Wolverhampton gostou do projeto e da proposta do Palmeiras. O Arias voltou para o Brasil, não para o Fluminense, mas para o Palmeiras, mesmo ele lá atrás tendo colocado a preferência em relação ao Fluminense de forma verbal. Não só contratual, mas verbal. Do Nino, vou ser muito honesto, eu não sei se existe contratualmente essa preferência. O que existe é verbalmente a preferência do Nino pelo Fluminense. Mas para isso, o Fluminense tem que cobrir, tem que mostrar uma proposta interessante que o Zenit goste. Não adianta nada o Palmeiras oferecer 10, o Fluminense oferecer 6, o Zenit vai querer negociar com o Palmeiras. A não ser que o jogador bata o pé. O Arias não bateu o pé. O Nino logo veremos, mas é isso. Então, contratualmente eu não tenho a informação, verbalmente sim, até porque é claro e quase público, se não me engano, que o Nino prefere o Fluminense e não o Palmeiras, mas claro que abraçaria tranquilamente o Palmeiras. Aliás, é uma informação do Hernan. O Hernan trouxe essa questão dos valores e tudo mais. O Hernan também publicou isso ontem, que o Nino gosta da ideia do Palmeiras, gosta do projeto, gosta do perfil Palmeiras para os próximos anos. Mas evidentemente que a preferência continua sendo o Fluminense, desde que haja proposta. A questão é, o Nino nunca diria não ao Palmeiras. Talvez dissesse não ao Palmeiras se houver o sim do Fluminense. Logo veremos no meio do ano. Ô Brunão, queria aproveitar que a gente está falando do Palmeiras, o Verdão tá voando. Informação do nosso Francisco de Laurens, o herdeiro do trono de Ribeirão Preto. Para quem não sabe, o nosso Chico tem muitas propriedades na cidade de Ribeirão Preto, tem fazendas, tem hectares de terra, e ele trouxe sempre muito bem informado. Trouxe uma informação aqui sobre o Palmeiras, eu vou ler para a rapaziada. Palmeiras dobra a receita em 4 anos e fecha 2025 com um faturamento de 1,7 bilhão. O Verdão tá voando. Fechou 2025 com uma receita de cerca de 1,7 bilhão, superando em 400 milhões o recorde de 2024. A receita durante a gestão da Leila dobrou em 4 anos. E comparando com 2019, antes da pandemia, é um crescimento de 265%. Verdão voando. Informação do nosso herdeiro do trono de Ribeirão Preto, Francisco de Laurentiis. Rapaziada aqui mandando muita mensagem, 1.400 likes, queria agradecer a todos. Brunão, você tem mais alguma informação para dar pra gente hoje? Já estamos encerrando o nosso Fala Fonte. Queria até, deixa eu dar uma moralzinha pra mim, né, Brunão? O Barbearia Style elogiou a minha apresentação, é a primeira vez que eu apresento, meu amigo. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Brunão, o que você quer dizer para encerrar a nossa live de hoje? Eu diria que você está aprovadíssimo
com a roupa, com o estilo e também com a pivotagem. A gente fala em Portugal aqui pivotagem. O senhor apresenta muito bem, está convidado para voltar amanhã, depois de amanhã, enfim, dividir o espaço com André Hernan, Felipe Silva e Bruno Vicari. Para fechar do meu lado aqui, eu tentei olhar no chat aqui, mas eu perdi o nome da pessoa que me perguntou sobre o Fabinho. Perguntaram também aqui do Leonardo Jardim. Leonardo Jardim não volta para o Cruzeiro e não volta a trabalhar tão cedo. Pelo menos até o meio do ano não há Leonardo Jardim de volta ao futebol. O Jardim só pensa num projeto pós meio do ano. Então se o Cruzeiro até lá mudar alguma ideia, talvez, por que não? Mas inicialmente o Jardim não trabalha até o meio do ano. Que perguntaram sobre o Fabinho, desculpa, não vi quem foi que perguntou sobre o Fabinho. O Danilo Pereira, jogador português do Al-Ittihad, que era quase carta fora do baralho, renovou o contrato com o Al-Ittihad. Isso porque o Al-Ittihad está no processo de venda. Então o que me explicaram foi o seguinte: até então, com os antigos donos, o Fabinho sairia, porque o salário é muito alto, e mesmo que saísse, não custa lembrar, o Brasil era quase que improvável. O Fabinho prefere continuar fora do Brasil, ou o Médio Oriente, ou potencialmente a própria Europa. Agora, com esse processo de mudança do Al-Ittihad, o que me explicaram é o seguinte: o futuro do Fabinho está indefinido, porque o futuro dono do Al-Ittihad pode chegar para o Fabinho e falar: olha, eu por acaso quero você. Se você ajustar aqui esse valor, eu topo negociar contigo. Os antigos donos, o Fundo Soberano não queria porque não queria. Talvez o novo dono queira. O novo dono agora gostou e quis renovar com o Danilo Pereira, por exemplo, veterano do Al-Ittihad. Então o que dá para dizer do Fabinho é: o futuro está indefinido enquanto não acabar o processo de venda ou compra, no caso do Al-Ittihad. Mas o Brasil, meus amigos, esqueçam, mesmo que ele venha a sair do Al-Ittihad, o Brasil hoje está fora de equação. A família, mais um giro de notícias do Palmeiras nesta terça-feira, falando sobre o Nino, se vem ou não para o Verdão. Deixa no comentário a sua opinião, não esqueça de dar like, se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil. A gente encerra a nossa edição dessa manhã por aqui, e um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!